Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família e criminalista aqui em Aracaju, Sergipe. E nós estamos com esse projeto que iniciou no dia 20 de maio. O nome do projeto é O Futuro Veste Saias. Ele consiste em diálogos sobre a prevenção, o combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado de Sergipe. E nós estamos tendo a honra de conversar com 22 mulheres maravilhosas. Inclusive o projeto está no fim, gente, vou sentir falta. 22 mulheres maravilhosas que são importantíssimas nesse combate aqui no estado de Sergipe. E aí eu vou dizer a vocês o que tem acontecido até agora. No meu Face e no meu IGTV do Instagram estão todas essas lives. Todas essas lives. Por outro lado também, eu tenho um projeto com os homens, para vocês não pensarem que eu estou trabalhando só de um lado, né? Eu tenho um projeto também com os homens, o nome do projeto é Agora é com Eles. Mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher. O projeto com os homens, são 17 homens que eu estou entrevistando, gente, fantásticos, homens maravilhosos, até porque a gente precisa saber que os homens não são todos iguais, né? Precisamos saber disso. Esses homens, são 17 homens, né, que estão falando sobre esse combate, prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Então, com relação às mulheres, bom, aqui acontece toda terça, toda quinta, 20 horas. Fiquem à vontade para assistir, terça e quinta. O projeto das mulheres acontece toda quarta e sexta, 20 horas também. Gente, então a primeira entrevistada nossa foi Sônia Malaquias. Sônia Malaquias, ela é educadora popular e ela é do movimento Mulheres Camponesas. Trouxe pra gente a realidade sofrida da mulher do campo. Se a mulher da cidade já sofre com relação à violência doméstica, vocês imaginem. Então, nós conversamos também com Gigi Poetiza, agente de saúde, educadora popular, e ela é membro do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Gigi também, essas lives estão todas à disposição, fiquem à vontade. Depois, Gigi também trouxe muita história aqui pra gente, e depois nós conversamos com Érica Leite, educadora popular, feminista, sindicalista, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Né? Érica, minha colega, trabalha lá comigo na Coordenadoria da Mulher e na Secretaria de Estado da Inclusão e da Ação Social. Depois nós conversamos com essa maravilhosa aqui, ó, Emília Correa, defensora pública e vereadora por Aracaju. Depois nós conversamos com essa maravilhosa Vaneide Jambo, professora de História, faz parte da Guarda Municipal de Aracaju e da Patrulha Maria da Penha. Nós conversamos também com a querida Mônica Ramos. Mônica Ramos faz parte da assessoria da Secretaria de Mulheres da Juventude da FETASE. Uma menina nova, extremamente comprometida com o tema. Depois nós conversamos com essa queridíssima aqui, olha, Maravigolde, Ana Carolina Jorge, delegada de polícia, delegada da DAGV de Lagarto, que desenvolve um trabalho maravilhoso, os grupos reflexivos, né? Com homens autores de agressão e com mulheres em situação de violência também. Depois nós conversamos com essa queridona aqui, a Chifronese Quilombola, presidente da Federação Estadual de Comunidades Quilombolas de Sergipe. Gente, como todo mundo sabe, toda violência que existe contra a mulher, quando a gente fala de mulher negra, a violência é o quê? 10 mil vezes pior, né? Então, vocês imaginem a situação das mulheres quilombolas com todas as carências e todas as violências, sempre mais agravada. Depois nós conversamos com essa querida aqui, Cirlei Ferreira. Cirlei também é educadora popular e ela é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Uma maravilhosa. Depois, gente, nós tivemos o dia da live com Pureza Sobrinha. Pureza Sobrinha foi secretária adjunta da Secretaria de Estado, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em outros governos. A live com Pureza não pôde acontecer porque teve um problema técnico. Nós vamos fazer ainda
E eu aviso a vocês o dia. Depois nós tivemos uma live com essa maravilhosa aqui, ó. Lili Drapala, psicóloga, membro do Conselho, né, de Direitos da Mulher, uma menina jovem também, extremamente comprometida. Depois nós tivemos live com essa queridésima aqui, Gorete Reis, deputada estadual por Sergipe, e é quem comanda a Procuradoria Especial da Mulher da Lese. Muito comprometida, inclusive hoje é dia 29, dia de combate ao feminicídio, uma lei de iniciativa da deputada Gorete Reis, que tem feito muito nessa área. Assim como a deputada Maria Mendonça, né? E as outras deputadas também, Kitty Lima e outras. Maísa Mitidieri. Nós conversamos no dia 3 de julho com a queridíssima Elza Missano, promotora de justiça do CAOP da Mulher no Ministério Público, que está lá com a doutora Gisele Mara e a doutora Cláudia, desempenhando também um trabalho maravilhoso. Depois nós conversamos com essa querida aqui, ó, a deputada Maísa Mitidieri. Também ela é presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Direito da Mulher, de lá da Alese, e também muito comprometida com a causa. Depois nós conversamos com essa belíssima, linda Brasil, militante LGBT, transfeminista e idealizadora da Casa Amor. Ela veio trazer a realidade das mulheres trans, né, gente? Que a gente sabe, preconceito, discriminação. Outra maravilhosa também, referência técnica LGBTQIA+, do Estado, né, de lá da Secretaria de Estado da Inclusão, Adriana Lohana, assistente social, mestre em educação, doutoranda, outra mulher trans maravilhosa. Depois nós conversamos com essa daqui, ó, Gil das Mulheres, Givânia Bispo, que atua na Coordenadoria da Mulher do município de Socorro desde 2012. Gil desenvolve um trabalho maravilhoso com essas mulheres carentes. Depois a gente teve um mestrado em 1 hora conversando com Margot Oliveira, uma querida, graduada em dança, mulher preta, lutadora, né? E que tá aí também com as mulheres pretas, periféricas, idealizadora da cozinha afetiva, né? É uma mulher maravilhosa, esta Margot. Depois nós conversamos com essa queridona daqui, olha, gente, doutora Rosa Jeane, juíza de Direito do Tribunal de Justiça daqui de Sergipe, coordenadora da mulher e da criança. Ela acumula os dois cargos, uma mulher que não tem barreira. Se ela for passar por um caminho, o caminho estiver aberto, ela passa. Se não tiver, ela pega o facão e abre. É das minhas. Amo, adoro o trabalho dela. E hoje, é com ela que a gente vai falar. Olha, meu cartucho acabou, viu, gente? Mas dá pra ver quem é ela, olha. Georlise Teles. Outra que pega o facão e bora abrir o caminho se o caminho não estiver aberto. Delegada de polícia e uma das precursoras, né, dos trabalhos de enfrentamento e combate à violência doméstica. E agora eu vou chamar. Doutora Georlise, antes de passar a palavra para a senhora, que hoje eu sou todo ouvidos, como sempre, as mulheres maravilhosas que têm vindo aqui. Boa noite, Érica, boa noite, minha chefe. E aí, eu quero primeiro lhe agradecer a prestatividade, a disponibilidade sempre, não só nesse convite, mas em outros momentos onde eu precisei da senhora, onde nós precisamos, quando a senhora estava na prefeitura, todo o trabalho desenvolvido, nunca botou barreira, e se tivesse barreira, como eu disse, a senhora ia lá e tirava. Então, eu quero agradecer muito essa disponibilidade, e agora a palavra é sua, para quem está aqui, que tem muita gente de fora, colegas minhas advogadas, quem é Georlise Teles? Quem é Georlise Teles? Doutora Valdilene, queridíssima, essa mulher que eu gosto muito, aprendi a respeitar exatamente porque ela é alma, despojada, diz o que acha, enfrenta mesmo as coisas com a verdade própria da sua alma. E eu gosto de quem fala os sentimentos mesmo, quem acredita no que faz. Quem é Georlise? Né? Georlise, hoje até eu estava numa entrevista, e aí o apresentador, né, numa hora lá, o âncora da entrevista chegou e disse: Gel, aí fez, ai meu Deus do céu, eu chamei Gel ao vivo e tal, e ficou todo sem graça. Eu disse, mas é porque eu sou Gel mesmo. Né? E aí eu brinco até, tem um amigo meu, Val, que diz que eu sou Georlise. Aí eu traduzi para um professor de química
que o pessoal me perguntava, e o que é georlise, georlise? Aí um professor de Química do 2º grau disse, ó, como eu conheço georlise, é o seguinte, geo é terra, lise é quebra. Então, georlise, o R veio só para enganar, é terremoto. Então, Gostei da tradução. Eu adorei. Foi o professor Formiga, não sei, acho que é muito... Mas eu lembro de Formiga, foi meu professor de estado. Então, eu adorei essa definição que ele deu para mim, exatamente porque eu sou isso. Eu sou uma menina que saiu do interior de Alagoas, de um povoado, com 16 anos, quando perdi a minha mãe, e sempre entendi que queria fazer direito. Eu achava, Val, aquele povo de capa preta que eu via na televisão, fazendo justiça, brigando por justiça, eu entendi aquilo o máximo, né? Imaginem, aquele povo falava bonito, dizia coisas, e ao final saía defendendo e fazendo justiça. Então, eu sempre achei lindo o direito. Dizem que, assim, e eu vivi isso com os meus 2 filhos, a dúvida do que você vai seguir a carreira, porque é até injusto um menino de 16, 17 anos decidir o que vai ser para o resto da vida. Né? Concordo, a gente exige demais. Né? Pois é, mas tem que decidir porque tem um vestibular que se apresenta, enfim. Por isso que alguns acabam mudando e é muito natural. Mas eu sempre quis o direito, porque o direito, para mim, era sinônimo de justiça. Então, eu saí do interior, sou uma menina de um povoado que viveu sem as políticas públicas presentes, que não entendia muito o que era isso, política pública, o que era justiça social, o que era um monte de coisa. Mas da alma vinha o desejo de se colocar na sociedade, porque entendia que tinha uma coisa muito mais forte do que qualquer academia, do que qualquer livro. Era o direito de ser gente, de ser humano. Então, eu sou essa, Val. Essa menina que saiu do interior, que virou georlise na capital, que era gel, virou georlise, depois virou doutora georlise, porque passou num concurso público, mas que nunca deixou de ser a menina do interior, a gel do Adalto, que a gente tinha isso, né? Começa aí o preconceito, a mulher, ela já começa filha, né? A referência ao pai, né? Algum homem, né? Pois é, não era gel da Dark, que era a minha mãe, era gel do Adalto. Mas eu tive um pai que, apesar de ser gel do Adalto, ele disse assim, filha, o seu sonho é fazer faculdade. Então, vai para o mundo, vai para a casa de alguém que pode abrir as portas. Então, eu sou essa menina que sai do interior aos 16 anos, que chega na capital de Aracaju, de Sergipe, à 00h30 de um dia de maio, acreditando que tudo o que precisava fazer, faria. Veio para a casa de alguém, um parente, um primo, né, que casou aqui, casou com a sergipana, e eu não conhecia a esposa, mas eu acreditava que não há limite para se alcançar o que se quer. Eu nunca acreditei quando me disseram que era impossível fazer. Eu sempre fiz o que o meu coração dizia. O tamanho do meu alcance é o tamanho da minha força, do meu coração. Essa é a georlise, ou a doutora georlise, que alguns chamam. Então, o que eu quero que... Você começou a falar um pouco, mas assim, como você começou a perceber que você podia fazer mais pelas pessoas e pela coletividade? Porque assim, a gente pensa muito, eu quero passar no concurso, eu quero ter um salário bom, eu quero ter uma casa boa. Pensa muito assim, né? Mas a partir de quando você começou a perceber, não, eu quero tudo isso, mas eu também quero que as outras pessoas tenham a oportunidade de ser feliz. Eu também posso fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Quando você começou a perceber isso, ou isso aconteceu naturalmente? Val, você acredita que comigo aconteceu naturalmente? Tipo assim, sabe aquela coisa da empatia? E na nossa linguagem mais feminina, que a gente clama tanto, a sororidade, enfim... Sim. Essa coisa da empatia, essa coisa de perceber, foi assim, ó. Eu não programei, como não programei nada na minha vida. Foi assim, quando eu percebia que havia uma injustiça, poxa, isso não é justo. Eu não quero isso para mim. Então não é justo que façam com o outro. E aí eu me insurgia mesmo. Sabe aquela coisa? Era uma angústia, era angustiante eu perceber a injustiça. Para você ter ideia,
É até muito louco isso, né? É que as pessoas, quando querem te fazer desacreditar a sua fala, te chamam de louca. E Exato. eu ouvi muito isso. E aí, imagine, eu com 10 anos, em um povoado de Alagoas, na época da ditadura, que eu nem sabia que eu estava vivendo na ditadura, ainda bem que eu nem soube, né? Passei por ela sem perceber tanto. Pois é. Né? E aí eu nem sabia isso tudo, mas eu sabia, foram dar o nome a uma escola do meu município. E aí foram dar um nome que eu achei que era injusto. Porque quem tinha feito tudo pelo município, na cabeça de uma menina de 10 anos, era uma outra pessoa, que era uma pessoa que tinha muitas posses, abriu mão de tudo para cuidar do povo mesmo, cuidar da fazenda que tinha para a gente. Eu tomei muito leite da fazenda dele, de graça, e por isso ajudou a minha família, deu as casas que a gente tinha, e uma pessoa do povo mesmo. E eu, pequena, vi aquilo, eu me revoltei. Eu disse, não, a homenagem tem que ser feita a essa família, não sei o quê. Você imagina que é uma menina de 10 anos, dizendo a um monte de adulto, e no interior, com a educação rígida demais, dizendo, não é isso, tá? Tanto que dizia assim, mamãe dizia, você é advogada das causas perdidas. Porque ela dizia que eu pegava as brigas, eu pequena queria ganhar dos grandes. Pensa. Aí ela nem pôde ver. Eu tenho certeza que de lá onde ela tem muito orgulho, porque eu briguei justamente e ganhei muitas causas. Mas se não ganhei, briguei e me coloquei, né, na situação. Então, Val, eu não decidi ajudar ou olhar para o outro de forma elaborada. Eu sempre fui muito alma, muito coração. Essa sou eu. E aí eu fui desde os meus 10 anos. Olha, eu lembro coisas assim de... Eu com 12 anos, tipo... Eu tenho uma passagem que é muito engraçada. Eu estudando, eu andava 9 quilômetros a pé para estudar. A gente saía tipo 5h30, eu e minha irmã. Éramos as últimas a sair, porque tinha que deixar a casa arrumada. Tudo, mamãe trabalhava fora para sustentar mesmo. E aí eu e minha irmã íamos tarde para deixar a janta pronta, casa pronta. Saíamos 5h30, pegávamos às 7, voltávamos às 10h30, chegávamos em casa por volta de meia-noite. E depois evoluímos, andamos de trator. A prefeitura colocou um trator. E no trator foi muita evolução, inclusive. Aí o rapaz, um menino da minha idade, assim, sei lá, via e brigava com as meninas, e as meninas calavam. Enfim, tu não acredita que eu me meti na briga sem ter nada com isso. E aí, menina, eu não pode, porque tu tá certo. E assim, foi muito assim. Então, foi essa Georgise que foi fazer. Para você ter uma ideia, é tão louco isso, que eu cheguei no Ateneu, que era escola referência aqui, em 1983, 83, aliás. E aí, Val, eu chego aqui, vou para o Ateneu. E eu não sabia que eu estava na melhor escola pública, porque eu ainda não tinha noção do que era. Era a melhor escola pública. Você entrou em 83, eu saí de lá em 82. Pois, Val, você acredita? Eu cheguei tão com a alma tão, assim, desprovida de qualquer sentimento de maldade ou de diferença, que eu não sabia até então que eu fazia parte de uma outra classe. Para mim, gente só tinha uma classe, que era de gente. Né? Aí fui para o Ateneu, né? Não sabia que eu estava na melhor escola, porque na minha cidade tinha uma só. Então, eu não sabia disso. Aí eu vou para o Ateneu, menina. Lá pelas tantas, em outubro, eu tinha que pegar uma certidão para o INSS para comprovar que eu estudava, porque minha mãe deixou a pensão, né, para os filhos. E aí eu tinha que comprovar para ter direito à pensão. E, menina, eu fui na secretaria da Ateneu. Tinha um rapazinho mais tímido que eu, assim, mais acanhadinho, parecia ser do interior como eu. E a mulher, a secretária, gritou com ele, assim, foi muito ríspida quando ele pediu a declaração. Você sabe o que eu fiz? Eu olhei para a mulher e disse, olha, eu quero a minha declaração, porque numa escola onde não respeito o ser humano, eu não fico, me dê a minha declaração. Eu estou saindo daqui. Pedi a transferência, Val. Vocês acreditam nisso, menina? Que doidice é essa? Me liga. E saí de lá. Mas, assim, saí e Deus me encaminhou, porque eu tinha que sair mesmo. Da melhor escola, eu tinha que sair, porque eu tinha que vencer
algumas outras questões. Na Universidade Federal de Sergipe, no primeiro dia de aula, você conhece Vitor Hugo, advogado, não conhece? Sim, sim. Menina, eu estou na sala da aula de introdução ao direito, entra Vitor, dizendo que era professor, mas ele esculhamba todo mundo, que nós éramos o Mobral, e a UNITA era o Sobral, esculhambou a UNITA, esculhambou a universidade, disse um monte de coisa, que, olha, você apontava para alguns alunos diziam, aqui esses burros que ficaram aqui, tão reprovados, e aí, brigou, menina, eu engolindo aquilo, e eu engolindo, aí um colega meu, Adalberto Montenegro, que também é advogado, fazia, ele via, eu dizia, esse homem é assim, aqui nessa universidade, nesse lugar que eu sonhei tanto, é desrespeitoso assim, ele é muito pior. Olha, eu estou aqui há 3 semestres. Menina, eu fui me enfurecendo, assim, que me dá um negócio. Eu cheguei e disse, senhor, o senhor pode ser o professor, mas minha mãe dizia que a palavra da frente em cima de detrás, e quem não sabe respeitar, não é respeitado. Eu vim para a universidade para realizar um sonho, e agora eu entendi que esse sonho o senhor fez perder o sentido do meu sonho. Eu estou decepcionada. Aí vai entrando professora Adélia e Eugênia Freire, que é procuradora, e na época era do DCE. Aí começa todo mundo a rir de mim, porque era um grande trote e eu tinha me surgido. E aí eu passo a fazer parte do movimento. É assim que eu descubro que eu gosto do que é justo, eu vou aprendendo com a vida. Do que, pelo menos, eu entendo que é justo. Pois é, você narrando aí, eu me lembrando das coisas que eu, quando era pequena, acontecia essas coisas. Me metia na briga dos outros, defendia os outros, brigava. E eu tinha um detalhe. Eu sempre fui grande e maior, até do que os meninos. Eu sempre tive um tipo, né? Sempre fui assim. E aí, o que acontecia? Meu irmão mais novo e quem fosse amigo e amiga minha, eu defendia mesmo. Brigava até de murro, se fosse preciso, com os meninos mais velhos, maiores, entendeu? Então, assim, esse instinto de defensora dos direitos humanos, de defensora, só que a gente não sabia nome técnico nenhum, né? Nós não sabemos nome técnico, não sabe o que é ser feminista, mas assim, eu achava um absurdo não ter igualdade, eu já começava por dentro de casa que eu achava um absurdo meu pai mandar em tudo, eu achava errado aquilo ali, e eu ficava pensando, poxa, chega um tempo quando você fica adolescente, que você faz, poxa, eu tô errada, porque todo mundo pensa que é assim, só eu que tô vendo que tá errado, né? Então, assim, um dia desse eu encontrei com um colega, que eu estudei com ele, olha, no Educandário Duque de Caxias, olha, que era de Dona Salvelina, lá na Semiel Sobral. Era Jardim Branca de Neve, Educandário Duque de Caxias. Que a gente ia para a escola com 6 anos, com 5 anos, né? Aqui em casa, a gente, quando ia para a escola, todo mundo ia alfabetizado, que minha mãe é professora. E aí, tinha um menino lá, que ele era assim, os outros batiam muito nele, eu estudei com ele, e eu pegava, olha, quem judiava ele, eu batia, o menino tomava o lanche dele, maltratava, e eu defendia muito ele. E esse rapaz que batia nele, que eu batia nele, é fotógrafo. E um dia ele foi, eu estava numa festa e ele estava lá como fotógrafo. Aí ele disse, olha quem está aqui que batia em mim. Eu disse, batia e ainda bato. Porque é só você fazer. É só você fazer o que você fazia, porque eu batia e ainda bato. Mas assim, é uma coisa assim que chega pra gente que a gente não escolhe mesmo, não. A gente não escolhe. Eu queria que você falasse um pouco, quando você fez o concurso, que começou essa parte de trabalhar específico para o direito da mulher, eu queria que você falasse disso aí também. Veja, na verdade, eu começo, nessa coisa da universidade, eu começo a entrar no movimento estudantil. Porque o povo do movimento, os meninos do movimento, perceberam que eu gostava de discutir direito, enfim. Aí, já na universidade, eu entro no movimento estudantil, que não era próprio do povo de direito, engraçado. Na Universidade Federal de Sergipe, quem fazia movimento não era o povo de direito, porque o pessoal de direito tinha um padrão, tinha um tipo, e eu nunca fiz. Imagina, eu andava de sandália de dedo, de bermuda e camiseta. Nossa, na época tinha gente que andava até de meia calça, né? Aquela meia calça. Não é que eu sou tão antiga, eu só tenho 53, mas já era na época. Né? Então, assim, tinha muito padrão. E aí, engraçado, como tem os estereótipos. Eu era a menina do curso de História. Né? Eu fazia o tipo do curso de História, porque eu discutia, enfim. Aí começaram a me respeitar, que também tem isso, pelos meus posicionamentos, pelas minhas notas, pelo meu
compromisso com o direito mesmo, né? Com a matéria estudada, e os professores foram percebendo que eu não estava fazendo de brincadeira, eu estava fazendo porque acreditava. Aí lá para as tantas, eu me envolvo no movimento, no dialoguei com o Wellington, que era, porque eu já delegada de polícia, começa assim, eu delegada de polícia, no início, eu era adjunta, e os adjuntos tiravam plantão. E eu estou de plantão, isso tipo 6 meses como delegada, 23 anos. Aí entra um policial e diz: doutora, acabei de prender. Não, tem um monte de. Aí Deus usou um adjetivo muito ruim. Lá na delegacia do Bugio, eu era delegada do Bugio. Na época, quem era preso ia para a delegacia onde você trabalhava. E aí ele me disse, eu disse o que é que ele estava fazendo? Ah, estavam na rua da frente, fazendo vida, enfim, alguma coisa dessa ordem. E eu me revoltei, porque não tinha nada no Código Penal que dissesse que alguém fosse preso, constrangido, levado ao cárcere, levado à prisão, tivesse sua liberdade tolhida, em razão disso, do que ele me falava. E eu fui buscar o direito, virei o Código Penal de trás para frente e não havia justificativa. Peguei a viatura, deixei a delegacia. Olha, a delegacia era vizinha ao IML. Quem é de Aracaju sabe onde é, no São José. E aí eu saí para o Bugio, naquela época. E aí fui isso, tipo, meia-noite. E me deparei com as cenas que, para mim, foram constrangedoras. Porque nós tínhamos mulher que, na época, não tinha como transexual. Né? Todos eram travestis. Ou que a gente chamava, na época, assim. E aí, eu uma mulher, né, numa cela, sem roupa, só de calcinha, misturada com os homens, e aí eu me revolto. Né? Isso há 30 anos atrás. E aí eu tomo atitude, eu libero, e mais que eu libero, eu boto na viatura e eu levo para casa de cada um. Eles não estavam gritando, fazendo algazarra do tipo, perturbando, nem perturbação de sossego, nem perturbação da tranquilidade, eu achei nenhuma contravenção. Era apenas uma repulsa daquele policial ou das pessoas que chamaram em relação a isso. Né? Preconceito puro. E aí eu vou e faço isso. A partir daí, o Elton do Dialoguei toma conhecimento e entende que eu mereço ser chamada de defensora dos direitos do cidadão, dos direitos humanos, enfim. E eu nem estava envolvida nisso, e não foi deliberada a minha prática. Foi apenas uma insurgência contra um ato que eu entendi desrespeitoso ao ser humano. Né? E desrespeitoso mais ainda ao ser humano e à lei. Né? Era 2 desrespeitos flagrantes. Fiz essa ação. A partir desse meu movimento, dessa minha ação, eu era chamada a falar. Porque, na época, nenhum delegado ousava falar, ou delegada, e eu tinha pouquíssimas delegadas. Eu sou das primeiras, não sou a primeira, estou dentro das primeiras, né? E eu ousava falar e contestar e apresentar um posicionamento acerca disso. E eu me envolvi na questão da mulher, e como mulher eu podia dizer com muita tranquilidade, não, eu estou dizendo isso, porque eu quero o meu espaço na sociedade, porque eu tenho direito a ele, e se eu tenho, todas as outras têm, porque ele não ficou reservado só para a Georlise, né? Não tem um lugar que é só meu. É o mesmo lugar que é da mulher Georlise, é de todas as outras mulheres, se assim elas quiserem, porque elas podem optar por outros lugares ou outras coisas, e devem ser tão respeitadas quanto Georlise, que optou ser delegada de polícia, né? Enfim, a partir daí é que eu me envolvo, eu acabo sendo envolvida pelo meu posicionamento com as questões. E eu vou, né? E como eu sempre gostei de falar com gente, eu gosto do olho no olho, eu gosto de estar junto, eu gosto de colocar a mão na massa, do fazer junto, eu sou chamada a ir para as comunidades. E eu vou, né? E eu vou. E começa a romper aquela coisa que delegado fica num canto, no gabinete, e o resto vai chegando e ele vai dando apenas a definição legal, né?
parece que o delegado de polícia só precisa tipificar o crime e ponto. Não, é preciso muito mais. Eu sei que a gente fica na repressão. Eu sei o local e a definição técnica de ser delegado de polícia e ser da apuração, ser da investigação criminal, da persecução. Tudo isso técnico, né? A gente aprende na academia. Isso é muito tranquilo. Sim. Mas há mais que se fazer, né? E me parece que o legislador, quando definiu essas questões, era para organizar, mas ele não impedia, em nenhum momento restringiu, que o delegado pudesse ouvir, escutar a sociedade, até porque o crime apurado, ele vem da sociedade, e quem nos traz todo o subsídio para a nossa investigação é exatamente a sociedade. Justamente. Quanto mais legítimo a gente seja junto a essa sociedade, mais facilmente a gente recebe essa credibilidade e essa informação mais precisa, mais justa e mais veraz. Então, começou daí. Eu, como delegada, eu ia, por exemplo, a minha primeira delegacia foi ali na Avenida Tancredo Neves. E eu dizia, tem um caso, uma briga de um vizinho, aliás, lá eu era especializada, tem um problema de um carro. E, às vezes, o comprador chegava e a gente percebia que não havia tido a má-fé. Se hoje, com toda a tecnologia, com todos os recursos, com as consultas online, as pessoas ainda compram gato por lebre, você imagina 30 anos atrás. Então, eu preferia ir tentar ver. Eu sempre entendi que a boa-fé, ela você, na verdade, a boa-fé precisa ser aceita, ser entendida, ser até deduzida. Agora, a má-fé necessariamente tem que ser provada. Né? Justamente. E aí, eu ia buscar, dialogar, ia na comunidade para saber qual era a conduta daquela pessoa, fazia uma persecução muito mais do que só ouvir as testemunhas elencadas ou apontadas por alguém. Eu ia fazer mesmo um levantamento social mesmo, ver a conduta. E daí eu fui para o bugio. No bugio, tem uma briga de um vizinho por conta de uma fossa. Mas a senhora vai sair do gabinete por conta disso, é uma rixa, é coisa. Aí eu ia lá para ver. E assim, começou esse envolvimento. E daí eu vou para a Delegacia da Mulher. Uma delegacia que, no primeiro momento, e foi muito legal, a minha chegada à Delegacia da Mulher fez um percurso diferente da maioria das minhas colegas. E que hoje se faz naturalmente. Que era o seguinte, a delegacia da polícia tinha uma história de operacional e administrativo. Mulher era administrativo, homem era operacional. Né? E eu começo pelo operacional. Né? Eu começo pelo roubos e furto de veículo, sou em seguida delegada de homicídio, eu sou primeiro operacional. E eu dou certo, porque as manchetes, eu digo que dou certo porque os jornais diziam que eu dava certo. As vítimas diziam na furto de veículo que eu dava certo. As famílias das vítimas dos homicídios que eu dei a resposta. Então, eu, tecnicamente, saí dando as respostas que se apresentavam, dos problemas que se apresentavam. Depois que eu me consolidei como delegada das chamadas operacionais, eu vou para a Delegacia da Mulher. Então, assim, é um susto, né? Como é que uma delegada operacional respeitada vai para a Delegacia da Mulher? Tipo assim, né? E aí eu chego na Delegacia da Mulher e amo aquele trabalho, porque foi um trabalho que eu pude contribuir decisivamente, porque lá eu percebo que todas as áreas que eu passei, né, todas, criança e adolescente e tudo, tinha uma causa muito forte vinda do conflito doméstico, do conflito havido na violência doméstica. Então, os adolescentes que eu prendia lá na Menores, na Delegacia da Criança e Adolescente, vinham desse conflito gerado cá. Nossa, que importância essa delegacia tinha. Como era fundamental mostrar à sociedade que a Delegacia da Mulher não era um apêndice. Era uma delegacia que era fundamental para trazer a sociedade para uma linha de equilíbrio. E a gente começa esse trabalho. E é na Delegacia da Mulher que eu coloco o primeiro homem para trabalhar. E foi uma crítica generalizada. Como o homem não
vai entender trabalhar. Se fechou de tal modo que homem não trabalhava na delegacia da mulher. E eu coloquei. Por quê, Val? Porque eu entendi, a minha percepção é, se o problema está do lado de cá, se o homem é o causador, eu preciso arranjar um homem que se disponha a vir e que entenda a questão e que seja disseminador de uma outra cultura. E deu super certo, tanto que hoje, em todas as delegacias de atendimento à mulher, em Sergipe, trabalham homens com muita tranquilidade. Ou seja, a delegada operacional pode ser administrativa e o homem pode desempenhar bem a função dele operacional ou, como eles diziam, administrativo. Então, a gente acaba quebrando e rompendo essas barreiras com muita tranquilidade, com muita técnica. Foi mais no tecnicismo mesmo, pela técnica mesmo. Nos impusemos na Delegacia da Mulher pela técnica, pela compreensão do todo, pela visão maior da sociedade, entendendo que a gente tinha que fazer uma intervenção profunda na causa, sob pena da gente estar apenas fazendo esse ciclo vicioso. Isso. Voltar. Enxugando gelo. E a né? gente enxugando gelo. E a gente precisava romper com esse ciclo. E só romperia se a gente conseguisse fazer o homem entender. A mulher, sem dúvida nenhuma, era a peça fundamental. Porque a gente precisava entender, primeiro, que a mulher é vítima. E eu precisei romper, inclusive, com algumas questões que as policiais vinham dizer. É porque gosta, estamos cansadas de atender. E uma coisa que eu rompi e fiz um pacto com as minhas queridas policiais de equipe e os homens que compuseram. Nunca, mas nunca mesmo repita que a mulher é responsável pela violência que ela sofre. Isso. Só existe um responsável, o autor. E a gente pactuou isso e a gente começou a entender isso. E isso reverberou de tal modo que as peças que me deram, os meus colegas, no início, você é sonhadora, falar em polícia com a comunidade, hoje, 30 anos após, eu vejo todo mundo falando isso e dono dessa fala, o que eu acho muito bom. Que é ótimo, né? É ótimo quando a gente fala as coisas que ninguém acredita e quando chega lá na frente está todo mundo levantando a bandeira, né? Fazendo de conta que foi o primeiro. Então, muito importante essa sua fala quando você fala nessa redução da distância da delegada, do delegado com o povo, do Ministério Público com o povo, né? Do juiz, dos magistrados, das juízas, porque assim, e nós, advogadas, porque as pessoas têm essas pessoas como se fossem inalcançáveis. Então, assim, a gente sempre pode fazer mais, sempre pode fazer mais. A gente está ali na nossa profissão, muitos são de gabinete, mas quem sai do gabinete sempre tem um resultado melhor. Sempre, a gente vê isso aí. Porque quando você vai para o calor, né, da rua, é que você sabe de fato aquilo que chegou ali do seu gabinete, que é uma consequência. Porque enquanto você estava ali com as crianças, que você podia não analisar o que acontecia com aqueles adolescentes, né? E quando você veio para cá, você viu que é uma coisa muito mais complexa. E aí a gente tem essa percepção, fica muito mais... Eu digo que é um vício mesmo, que é uma coisa assim que a gente queria tanto amor, que a gente não consegue mais se afastar, não consegue parar de pensar, a gente não consegue abandonar, dizer, eu vou deixar para lá isso. Não tem como, né? Porque é uma coisa assim que parece que começa a circular nas veias da gente, quando a gente percebe que a gente pode ajudar outra pessoa, que a gente pode fazer outra pessoa feliz através da nossa profissão ou através de qualquer ação que a gente desenvolva. Então, assim, muito importante mesmo que essa visão que você tem aí, que seja multiplica, Senhor, que nós hoje vemos muitas delegadas com essa visão também, né? E essa questão que você falou, assim, do homem, da participação masculina. Os homens precisam estar ao nosso lado, os que percebem, né, que essa conduta é errada, porque se o homem faz parte do problema, ele tem que fazer parte da solução. E esses que não são adeptos a esse comportamento aí canalha, eles têm que ser nossos parceiros mesmo, para levar nossas pautas, para ser disseminador, né, e potencializador dessas informações, para as pessoas perceberem que isso não é mimimi,
Né? Isso não é coisa de mulher. Quando a gente fala de todo esse contexto aí, a gente está buscando a saúde da família. Quando a família tem saúde, a sociedade é melhor, a qualidade de vida é maior. Então, assim, é uma coisa em consequência da outra. Né? E eu queria que você falasse mais dessa sua vivência da delegacia, a falta que sente porque saiu, como é, né? Apesar de que desenvolve o trabalho, mas sempre fica aquele, né? Ai, fica, Val. Eu fui convidada, né, a partir, eu acho que eu estou afastada há quase 8 anos, né? Porque nas outras funções que eu ocupei como secretária de Estado da Segurança, eu acabei voltando para a delegacia. Como secretária de Justiça, enfim, as outras funções eu acabava tendo um momento lá e voltava para a delegacia. Mas tem 8 anos quase 8, que eu estou fora, né? E nossa, aí o que é que eu faço para matar as minhas saudades? E eu não posso me afastar em toda secretaria que eu estou, ou em toda função que eu desenvolvo, eu dou um jeito de me envolver na causa. Então, por exemplo, em instância, eu tenho uma parceira, a Lupinha Guadalupe. Uma maravilhosa, estava aqui na estante. Então, aí eu tenho a Lupinha e eu me envolvo, e eu invento. Esse ano ela estava com uns probleminhas na hora de fazer a questão do laço. O ano passado, aliás, eu não, Lupinha, vamos juntas. Mas está difícil. Difícil? Você tem coragem, eu também, vamos fazer. Aí fizemos, porque a gente estava com uns probleminhas, enfim. Mas fizemos, então eu arranjo sempre parceiras muito boas. Aí me juntei com a doutora Gisele, que é a delegada de vulneráveis. Aí tive a graça. Doutor Henrique foi fantástico o tempo que esteve lá como juiz, fantástico. Eu não tinha trabalhado com o doutor Henrique e fiquei encantada com a disponibilidade dele em fazer, em nos ouvir, em ser participante das questões. Mas aí veio uma pessoa que me ajudou muito a romper com o preconceito na polícia, que foi a juíza Iraci Mangueira, que foi delegada de polícia, né? Então, ela está em instância e veio e só reforça esse trabalho desse enfrentamento às várias discriminações. Ver a importância da rede, né? A importância da rede. A rede de distância está muito legal, porque todos nós somos muito envolvidos, muito coesos, muito com a vontade, o judiciário, o Ministério Público, com a vontade de que as coisas aconteçam. A prefeitura, o prefeito Gilson Andrade, talvez até por ser ginecologista, né, tem essa sensibilidade do mundo feminino. Eu acho que é isso, não sei, que ele lida com mulheres, ele trata, ele tem muito, eu acho que deve ser isso. Esse olhar muito humano médico. Mais sensível. Deviam ter, né, mas essa sensibilidade, todos deviam. Então, assim, instância é. Então, em todas as funções que eu desenvolvi, Val, eu vou sempre vendo como a gente avança nessas questões. Aí eu insiro uma coisa aqui, insiro uma pauta ali, de forma que a gente não deixe esse trabalho morrer, né? Então, como secretária de Segurança, a gente pensou pautas e eu pedia que as minhas colegas delegadas fizessem isso. E eu mesmo ia, como secretária de Estado da Segurança, fiz várias palestras. Aí as pessoas diziam, mas a secretária vai? Eu disse, como não? Quem melhor para representar a pauta do que a própria secretária? Pois é, justamente. O discurso no sentido de que a instituição quer fazer, do que a própria secretária, né? Se a secretária vai e diz que a pauta é de enfrentamento à questão, quem mais? A única pessoa que poderia se contrapor era o governador ou o prefeito, no caso do município. Então, daria legitimidade às políticas. Então, eu sempre fui para todas as salas, porque eu acho importante. Fiz isso na Secretaria de Estado da Segurança, fiz isso na Secretaria de Justiça. Eu sempre dizia que, como as empresas privadas, precisam ter um braço de compromisso e de responsabilidade social, imagine as secretarias que são um serviço público. Todas precisam ter o seu atendimento específico e um braço social, um braço voltado. Mesmo que ela seja administrativa apenas, que ela não esteja na linha de frente, mas ela precisa se perceber do povo e arranjar uma forma de interagir com o povo. Então, em todos os cargos que eu ocupei, todos, absolutamente todos, até como presidente do sindicato,
de delegados. Você acredita nisso? Até com Acredito, o sim. sindicato de delegados, eu dei um jeito do sindicato se envolver nessas questões. Porque é preciso entender, Val, que eu não estou brigando pelo meu direito especificamente ou pelo seu. Mas brigar pelo meu direito significa brigar pelo direito de todos. Porque se o seu direito é violado, amanhã é o meu. As pessoas precisam perceber isso. O meu direito não está protegido em uma bolha se tem alguém com o mesmo direito sendo desrespeitado. Então, a gente precisa entender. Eu até digo uma frase, e as pessoas riem, brincam, que eu digo, se você não quer fazer por amor, por respeito ao próximo, se você não tem uma causa tão nobre e não defende por ela, defenda pelo egoísmo. Né? Dizendo assim, ó, eu vou defender, porque vai que amanhã ele faça comigo. Isso. Né? Então, sabe, tem todas as motivações para você não desrespeitar o outro. Para você entender que o outro é tão importante no fazer como você. E que é preciso entender que a pauta do respeito tem que estar posta a todo momento e em toda e qualquer situação. Simples assim. Aliás, quem diz simples assim é uma pré-candidata nossa, Gilza Góes. Gilza, eu acabei limitando sem querer, e como simples assim é seu, eu tenho que fazer justiça. Justamente, tem que se fazer a menção, né? Ela cobra, não, eu vou ter que responder, porque tomei o seu simples assim. Mas é simples assim mesmo. Mas assim, quando a gente... Essa questão, né, que quando a gente percebe, essa pandemia que veio agora, que está assolando o mundo aí, ela não veio à toa, né? É uma forma, mais uma forma de ensinar o quanto nós dependemos da outra pessoa. Né? Que aí no começo, quando se declarou que precisava do isolamento social, as pessoas enlouqueceram, foram nos supermercados, compraram todo estoque de álcool. Infelizmente, aqui no Brasil, tudo aumenta de preço, não existe uma solidariedade. E aí você fica pensando, eu compro todo o estoque de álcool e deixo meu vizinho ou alguém próximo sem álcool. De que adianta? Né? De que adianta eu me proteger e essa pessoa não ter como se proteger também e termina transmitindo para mim esse vírus. Eu estou mexendo aqui com medo, porque esse meu telefone, a bateria está... Quero descarregar. Você disse que não sabia muito tecnologia, eu também não. Aí já coloquei o carregador aqui. Mas é que vai aprendendo. Então, essa questão, e para todo mundo saber também, gente, que nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, mas a violência contra a mulher é uma pandemia milenar, já estava aí há muito tempo, né? E essa pandemia veio jogar na cara de todas e de todos nós as mazelas do ser humano. E a gente precisa, sabe, todo mundo fala do novo normal, a gente precisa mudar o que a gente entende como normal e ser mais solidário e usar mais empatia. Quando a gente trabalha com essa empatia, a gente começa a perceber. E se não conseguir ter empatia, que tem esse egoísmo de dizer, né? Hoje por ela, amanhã pode ser eu, pelo menos tenha essa percepção. Mas eu queria que você continuasse falando mais, sabe, do período que você foi secretária em Aracaju, agora que está na instância, que Guadalupe já está aqui chorando, dizendo que vai ficar órfã. Guadalupe, o que foi, Guadalupe? Então, bora lá, fala aí mais. Lupinha. Olha, só falando da pandemia, acho que foi perfeita a observação. Eu confesso, Val, que eu ainda me recuso um pouquinho a aceitar esse nome de novo normal. Eu quero que seja novo, mas normal, eu não quero dizer que é. Porque normal é abraçar as pessoas, normal é ter contato, normal é ter calor humano. Eu acho que é novo e a gente precisa perceber. E acho que a pandemia trouxe uma percepção de que a gente é humano, de resgatar essa humanidade que tem em todos nós. E como a gente é pequeno diante de tudo isso. Porque se a gente parar para pensar, essa pandemia, eu disse isso lá atrás, ela começou nas altas camadas. Foi diferente. Ó. Os outros vírus, as outras coisas, começavam nas camadas mais pobres. Isso. E, eventualmente, chegavam nas grandes camadas, né? Na elite. Essa não, quem trouxe para nós foi quem veio de fora,
Né, então veio da alta sociedade, tanto que as primeiras mortes, que eu não estou, pelo amor de Deus, cada morte, cada ser humano que morre é muito dolorido para mim. Mas você perceba que foram pessoas que estavam em hospitais particulares até, né? Então as pessoas precisam entender isso. A pandemia trouxe essa reflexão. Ao menos isso é preciso que nós percebamos. E que façamos diferente. Mas, ainda assim, em alguns momentos, acabamos fazendo igual ou pior. Porque, veja, corrupção na pandemia... É inacreditável. Não, você quando pega o dinheiro que vem para salvar vidas e gasta e usa para corrupção, para ganhar dinheiro em cima de vida, então a gente... Nossa, isso para mim é revoltante, Val. Tem alguma coisa muito errada, né? Nossa, pense. Muito errada. E você, eu estou com o PROCON Distância, é o primeiro PROCON municipal do Estado. Né? Do Estado de Sergipe, só tem um município com PROCON, que é o Distância. Nós levamos para a Distância o PROCON. O prefeito me convidou para replicar o modelo de Aracaju, porque Aracaju, pasme, o PROCON de Aracaju foi criado por nós em 2013. O Código do Consumidor data de 90. A Constituição fala das relações de consumo em 88. E Aracaju, a nossa capital, não tinha o PROCON. Né? Então, graças a Deus que o PROCON Instância fez um trabalho muito bom agora na pandemia. Mas foi bom, mas eu não queria ter feito. Por quê? Porque eu queria não precisar ir numa farmácia, ir no mercadinho, que estava se aproveitando da pandemia para usar preços abusivos. Né? Isso é um horror, Isso é desprezível. Então, veja, o que é que eu tenho feito nas pastas que eu ocupo? Agora mesmo, era para eu ter saído de Distância há mais tempo, mas veio a pandemia. E a minha área é uma área de segurança. E nessa pandemia, em que pese as verbas terem sido destinadas apenas à saúde, que é óbvio, era o carro-chefe, precisava, a assistência, que também precisava, a segurança trabalha diretamente. Tanto que nós temos vários profissionais de segurança já positivados. E não veio verba direta para segurança, isso causou, inclusive, um problema, porque a gente teve que comprar equipamentos que não eram rotineiros e corriqueiros ou usuais das forças de segurança. E eu optei em ficar ao lado do prefeito, por quê? Né? Já que não havia nenhum impedimento legal à minha permanência lá, durante esse período, porque era preciso salvar vidas. Isso era um compromisso nosso. E a gente precisava agir com o PROCON, com a Guarda Municipal, com a Defesa Civil, com a SMTT, né? E com a parceria SMTT lá, cuidada pelo nosso querido José Nilson Aragão, meu parceiro. Né? É um maravilhoso. Né? Pois é, você bem conhece esse homem de compromisso, de uma cabeça... Nossa, ele foi um fantástico a vestir aquela camisa, né? Sim. Branca, né? Olha, outra coisa. Infelizmente, a gente aqui no instante, nós estamos faltando 5 minutos. 5 minutos. Não acredito. Já pensou? Olha, eu quero, primeiro, agradecer de novo pela disponibilidade da senhora. Quero deixar esses minutos para a senhora, 4 minutos agora, fazer suas considerações finais. E dizer a Julinho que eu vou mandar uma camisa do Lago do Sul Branco para ele vestir e mandar foto para mim. Pronto, pode mandar e eu faço questão de vestir e tirar foto. Para quem não sabe, Julinho, eu tenho 2 Julinhos. O Julinho, que era sempre chamado, que é o Julinho, meu marido, os amigos, todos chamam Julinho. Eu me lembro da cena, eu chamei Julinho. Pois é, mas todo mundo chama Julinho, os amigos todos, da Rua Teixeira de Freitas e da Danisa Azevedo. E nem se preocupe, não é você a única, não. E eu achei pouco o Julinho na minha vida, tem um outro Julinho, que é o meu filho mais velho. Eu adoro os meus Julinhos. E o meu João Vitor, que é o meu mais novo. Porque 3 Julinhos também era demais. Né? Então, É verdade. Nossa, foi tão bom que passou rápido demais. Eu não sei se as pessoas que estão em casa, nos vendo, acharam que foi bom quanto eu achei. Eu adorei. Eu amei falar. Falei de mim, das minhas coisas, mas também do que a Polícia Civil, do que os órgãos públicos podem fazer. É perceber o ser humano, é perceber o respeito e perceber que nós, mulheres,
estamos brigando pela causa da mulher, não é porque nós queremos ser maiores que os homens ou Isso. dominar o mundo, não. Tem gente achando que a gente quer dominar o mundo e botar os homens tudo trancafiado e agora botar os homens para trazer, dizer escravo, vem aqui. Não, a gente quer romper. É exatamente com isso. A gente quer homem e mulher lado a lado. A Isso. gente quer ser verdadeiro parceiro. A gente quer uma sociedade mais justa, mais igual e mais fraterna. E ela nunca será se nós, homens e mulheres, não ocuparmos os mesmos espaços, com o mesmo respeito uns aos outros. Aos amigos que estiveram aqui, aos que eu não conheço, que são amigos de Val, sejam meus amigos também, que são amigos de Val, são gente boa. Idem, idem. Val, gente muito boa. Aos meus amigos todos, a minha querida Josilda Monteiro, presidente do DEM Mulher, a todos, eu vi todos aqui. Seu Wilson, da Bahia, estava aqui, né? O Wilson Marques, querido, Pantoja, minha vizinha, Edivaneide, Val. Minha Edivaneide é minha escudeira, fiel. Maravilhosa. Aposentou, acabou me deixando. Né? Mas, enfim, todos, estou vendo um monte de gente. Gente, a Gorete Reis. A Gorete Reis por aqui, que bom. Foi, a Gils aqui também. Estou vendo aqui todo mundo. Gente, Suzilane. Larissa. Nossa, Diana Martins. Cida Barreto, meu Deus, Mônica participou, eu vi perguntas aqui, Dani Miller, ela precisa romper, a Monique disse, vai cair a live, meu Deus. Vai cair. Gente, a todos maravilhosos. Doutora Geolise, muito obrigada por tudo, um beijo para todo mundo, lembrança para os homens da sua vida e tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Sucesso! Obrigada, meu amor.